Tem sido assim uma semana muito intensa, com conversas muito interessantes, aprofundamentos variados, enfoques variados, desde a filosofia, desde o pensamento socioantropológico, político, como também já ontem aprofundávamos um pouco a partir do enfoque bíblico. O interesse, como nós dizíamos já desde o início, é exatamente tentar atinar para a dignidade humana a partir daquilo que, a partir da possibilidade dos seus enfoques. E como se pôde perceber, de fato, se trata de uma temática que pode ser abordada a partir de variados enfoques. Exatamente para sempre mais aprofundar o tema e sempre mais se relacionar melhor com ele. Tendo em vista, como já foi dito também, a dignidade nem pode ser tirada e nem pode ser dada, porque de fato é inerente à realidade humana. Para mais um aprofundamento nesta nossa semana, que já considero assim um sucesso, porque de fato tem sido grandes e profundas abordagens. Hoje, então, a gente tem a presença aqui, a alegria de receber o Padre Jean, que trabalha, entre tantas coisas, trabalha como assessor de campanha da CNBB. Então ele veio aqui hoje para nos ajudar a aprofundar o tema a partir exatamente um pouco olhar a partir da teologia e da pastoral, né? Um alcance teológico pastoral. Para moderar o debate, as perguntas, os trabalhos da mesa e aquilo que será posteriormente, nosso Frei Luiz Felipe, nosso professor de liturgia do Instituto. Tá bom? Então, bem-vindo, Padre Jean, bem-vindo, Frei Luiz Felipe. Estejam à vontade para que a gente possa assim, escutar a sua preleção, bem como os trabalhos que serão feitos aqui. Boa noite, paz e bem. Mais uma vez renovando as boas-vindas a todos e todas, também ao professor Jean. Faremos apenas uma breve apresentação. O professor pertence ao clero da Diocese de Campanha, em Minas Gerais, onde é pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Careaçu. Estudou teologia no Instituto Teológico Interdiocesano São José, em Pouso Alegre. Especialista em origens do cristianismo pelo Estúdio Agostiniano de Valladolid e mestre em teologia dogmática pela Universidade Pontifícia de Salamanca, ambos na Espanha. Docente na Faculdade Católica de Pouso Alegre, membro da equipe de redação da revista Ecoando e assessor do setor de campanhas da CNBB. Então, como comunicado pelo Frei Emanuel, nesta noite ele vai refletir conosco a dignidade humana, um alcance teológico pastoral. Seja bem-vindo e fique à vontade, professor. Muito obrigado, Frei, muito obrigado pela acolhida. É uma alegria estar aqui nessa casa, nessa noite, para compartilhar algumas ideias a respeito dessa declaração do Concílio Vaticano II, quase que esquecida no meio da grande obra conciliar. Reverendíssimo Frei Luiz Felipe, moderador desta conferência, Reverendíssimo Frei Emanuel, diretor do Instituto São Boaventura, Reverendíssimo Frei Maico, formador da filosofia, Reverendíssimo Frei Flávio, vigário provincial e formador da teologia, caros colegas professores e demais colaboradores do Instituto, prezados alunos do curso de Filosofia e Teologia, senhoras e senhores. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Esta frase de São Paulo aos Gálatas inspira
e bem resume a ideia central da Declaração Conciliar Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa, aprovada na última sessão, às vésperas do encerramento do Concílio Vaticano II. Trata-se de uma denúncia de todo tipo de coação religiosa sobre os povos, ao mesmo tempo em que o livre exercício das práticas religiosas são tão reprimidas em algumas sociedades contemporâneas. A Declaração Dignitatis Humanae é um dos documentos conciliares que melhor expressam o esforço de atualização e integração da Igreja na sociedade atual, que tem como uma de suas principais características o pluralismo religioso, junto com a diversidade cultural, étnica, econômica, política, etc. O pluralismo religioso é, de um lado, a democratização do universo religioso da sociedade e, de outro, uma exigência de liberdade religiosa. Nesse contexto, não tem lugar a reivindicação por hegemonia religiosa. Um pouco de história. Começamos por aí, sabendo, contudo, que, especialmente os estudantes de teologia, já devem ter essas informações históricas acerca do concílio. Os temas da liberdade e da tolerância religiosa apareceram em apenas 8 propostas que chegaram a Roma em ordem à preparação do Concílio Ecumênico. Mas mesmo assim, a Comissão Teológica Preparatória preparou um texto sobre a tolerância e o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, outro, sobre a liberdade religiosa. Criou-se uma comissão para trabalhar estes temas que parece nunca ter se reunido. Havia grande expectativa sobre o tema, sobretudo dos bispos residentes em países com acentuado pluralismo religioso e confessional. O tema não era novo, já havia sido abordado na encíclica Pacem in Terris. Havia o reconhecimento do direito natural da pessoa de seguir sua consciência em questões religiosas, de modo que a fé não pode ser imposta por nenhuma razão. E isso não diz respeito apenas ao indivíduo em sua liberdade interior de consciência, mas à sociedade como um todo, a qual deve assegurar o direito à liberdade de culto e de manifestação da convicção religiosa de seus membros. Por isso mesmo, esses temas apareceram outra vez em 2 parágrafos do capítulo 9 do primeiro esquema preparatório da Eclésia, a tolerância. Talvez você estranhe, porque a Lumen Gentium, que é o resultado desse esquema, só tem 8 capítulos. Exatamente, porque ele apareceu no capítulo 9 e depois desapareceu. E no capítulo 5º do esquema sobre o ecumenismo, falava-se da liberdade. Porém, ao mesmo tempo, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, dirigido pelo grande cardeal jesuíta Agostino Bea, preparou um esquema com 19 parágrafos, divididos em uma introdução e 3 capítulos, cujo título era De Libertate Religiosa. No decorrer das sessões conciliares, contudo, foram chegando a Roma observações sobre o tema, e o supracitado secretariado achou por bem rever o seu texto, que depois de aprovado pelo Sumo Pontífice, foi enviado aos padres conciliares em abril de 1964. Já ia adiantado o concílio. E ele foi enviado como apêndice ao decreto sobre o ecumenismo. Somente em setembro do mesmo ano é que o assunto chegou à discussão na aula conciliar. Com muitas intervenções, sugestões de emendas,
retoques da comissão de doutrina e votações um tanto quanto dissonantes, o texto autônomo, não mais como apêndice do decreto sobre o ecumenismo, mas autonomamente, categorizado agora como declaração, foi aprovado e promulgado por São Paulo VI em 7 de dezembro de 1965, depois de obter 2.308 placet, 70 non placet e 8 votos nulos. Vale aqui recordar, historicamente, que intervieram favoravelmente no debate o cardeal Karol Wojtyła, São João Paulo II, extremamente querido numa casa polonesa, que entendia ser a liberdade religiosa uma forma de combate ao comunismo, duramente experimentado por ele na Polônia. O seu pai espiritual e primaz da Polônia, cardeal Stefan Wyszynski, beatificado em 12 de setembro do ano passado, e o cardeal tcheco Josef Beran, que passou 17 anos na prisão, primeiro na prisão dos nazistas e depois na prisão dos comunistas. Eles reivindicaram os direitos da Igreja, mas também confessaram os erros que em nome da Igreja eram cometidos. Afirmou-se que a violência usada em favor da fé prejudica a própria fé. De modo que a liberdade religiosa aparecia como fundamental para as religiões, inclusive a cristã, que tantas vezes requeria a proteção do Estado à fé católica, e que agora teria que renunciar a isso para dá-la a toda a sociedade. Os padres conciliares foram sensíveis a esse fato e buscaram encontrar o lugar e o modo de ser igreja num mundo religiosamente plural. Uma declaração. Declarações são documentos mais simples e diretos que não exigem demasiada fundamentação ou argumentação. Não que isso falte ao tema da liberdade religiosa, embora muito se tenha discutido, uma vez que o conteúdo da Declaração Dignitatis Humanae repousa solidamente sobre os fundamentos das constituições dogmáticas Dei Verbum, sobre a divina revelação, e Lumen Gentium, sobre a Igreja, da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo de hoje, e que é a grande carta antropológica do Concílio Vaticano II. A primeira parte da Gaudium et Spes é a antropologia do Concílio Vaticano II, e dos decretos Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo e Ad Gentes, sobre a atividade missionária da Igreja. Sobre todos estes fundamentos repousa a nossa declaração. Nunca é demais recordar que a estrutura óssea do magistério conciliar tem sua espinha dorsal nas suas 4 grandes constituições: Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, Lumen Gentium e Gaudium et Spes. E se vertebra em seus 9 decretos: Intermirifica, Orientalium, Ecclesiarum, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Perfecte Caritatis, Optatam Socius, Apostolica Mactuositatem, Ad Gentes e Presbyterorum Ordinis. 3 declarações completam o corpus doctrinale do Concílio Vaticano II. Gravissimum Educationis, sobre a educação cristã, Nostra Aetate, sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs, e Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa que hoje nos ocupa. Importantes para a fundamentação da nossa declaração são, e aqui eu apresento alguns elementos doutrinais
sem a pretensão de esgotá-los, né? Mas elementos doutrinais da doutrina conciliar que estão na base da declaração Dignitatis Humanae. São importantes, então, fundamentações para a nossa declaração. A doutrina da semina verbi, das sementes do verbo, do decreto ad gentes e da declaração Nostra Aetate. Também a compreensão da Igreja como sacramento universal de salvação, a partir do subsistit em substituição ao est, da Constituição Dogmática Lumen Gentium. É uma grande mudança dizer a Igreja de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana e dizer a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. Também é importante para a nossa declaração a noção de hierarquia de verdades do decreto Unitatis Redintegratio. Nem todas as verdades estão no mesmo nível. Há verdades e verdades. Né? A compreensão da progressividade da revelação, da constituição dogmática Dei Verbum, também é fundamental para a nossa declaração. Embora Deus já se tenha revelado, nós ainda não compreendemos tudo da sua revelação. E vamos compreendendo progressivamente. E por fim, mas sem a pretensão de esgotar, o conceito de consciência, como sacrário secretíssimo do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde mora e onde ressoa para ele a sua voz. Esse conceito de consciência é da Gaudium et Spes, número 16, justamente dessa carta magna da antropologia e da dignidade humana no Concílio Vaticano II. Qual é a estrutura? Nós vamos gastar aqui um tempinho com a estrutura da Dignitatis Humanae, e eu pensava assim, nós vamos gastar tanto tempo com a estrutura, sendo que a argumentação é tão simples. Mas eu acho que é importante conhecer essa declaração, como eu disse no início, às vezes tão esquecida, do Concílio Vaticano II. Dignitatis Humanae é uma breve declaração. Compõe-se apenas de 15 parágrafos, distribuídos em um proêmio, 2 capítulos e uma conclusão. O proêmio, com apenas um número, o número 1, começa constatando que o homem de hoje torna-se cada dia mais consciente da sua própria dignidade como pessoa humana e, por isso, reivindica cada vez mais a capacidade de agir segundo a sua própria convicção e responsabilidade, sem coação alguma, mas com a consciência do dever. E isto se dá especialmente no campo do livre exercício da religião na sociedade. É este o contexto que requer a declaração conciliar. A declaração é requerida porque o ser humano está tomando consciência cada vez mais da sua dignidade humana. Por isso a dignidade humana titula a nossa declaração. Ela, porém, a dignidade humana, se fundamenta teologicamente no fato da revelação, no qual Deus se deu a conhecer ao ser humano e, ao mesmo tempo, revelou o caminho pelo qual, servindo, o ser humano pode salvar-se e alcançar a plena felicidade em Cristo. Todos os homens, porém, têm o dever de buscar a verdade e, encontrando-a, abraçá-la e guardá-la. Embora se requeira uma liberdade, a verdade obriga o ser humano. A verdade não coage, mas obriga o ser humano. Todos os homens, porém, têm o dever de buscar a verdade e, encontrando-a, abraçá-la e guardá-la. Verdade esta que não se impõe de outro modo, senão pela sua própria força,
que penetra os espíritos de modo ao mesmo tempo suave e forte. O que deseja o concílio nesta declaração é desenvolver a doutrina acerca dos direitos invioláveis da pessoa humana e da ordem jurídica da sociedade. O capítulo 1 apresenta os aspectos gerais da liberdade religiosa a partir da abordagem de 7 temas. Esses 7 temas que estão aí na tela. Primeiro, sujeito, objeto e fundamento da liberdade. Quem são? Sujeito é a pessoa. Objeto é o direito de toda pessoa a estar livre de qualquer espécie de coação em matéria religiosa, de forma a não ser impedido ou forçado a agir contra a própria consciência. E o fundamento? O fundamento é a dignidade e não a simples subjetividade. O fundamento da liberdade religiosa é a dignidade do ser humano e não a sua simples subjetividade. Não é uma questão de pura escolha. Eu quero, né? É uma questão de dignidade. Eu posso, né? Eu posso escolher e nessa minha escolha, a verdade me constrange. Esta liberdade, contudo, não significa nem pode significar independência da verdade, uma vez que o ser humano tende para ela pela própria natureza e por obrigação moral. Tende à adesão a ela e a ordenar, segundo ela, a própria vida. Aqui nós temos elementos da antropologia do concílio, né? Esta vocação natural do ser humano à verdade. Segundo ponto, a liberdade religiosa diz respeito à relação do humano com o transcendente. O direito e o dever de buscar a verdade estão assentados no fato de que Deus tornou o ser humano partícipe de sua lei divina, eterna, objetiva e universal. E esta é a norma suprema da vida humana, a lei natural, a lei que o Criador inscreveu na criatura. A liberdade, por sua vez, garante ao ser humano a fidelidade e o respeito à própria consciência, lugar onde ele ouve e reconhece os ditames da lei divina. Olha aqui a doutrina da consciência da Gaudium et Spes. Terceira ideia, a liberdade das comunidades religiosas. Uma vez que faz parte da natureza humana a sociabilidade, a mesma liberdade de consciência religiosa se dá na liberdade de associar-se religiosamente para o culto público, para o ensino e o testemunho público de sua crença, por meio de associações de cunho educacional, cultural, caritativo e social, bem como de adquirir bens em conjunto e construir edifícios religiosos. Todas estas são expressões da liberdade religiosa. Há, porém, um limite muito claro. Há um limite muito claro a esta liberdade religiosa das comunidades e dos indivíduos. E esse limite é a ordem pública. Na liberdade, ela vai até onde ela ofende, até onde ela macula a ordem pública. Quarta ideia. A liberdade da família na opção e na educação religiosa dos filhos. Diz a nossa declaração. A família tem direito a organizar livremente a própria vida religiosa e de determinar a formação religiosa a dar aos filhos segundo as próprias convicções religiosas. Violam-se o direito dos pais quando os filhos são obrigados a frequentar aulas que não correspondam às convicções religiosas dos pais, ou se é imposto um tipo único de educação
do qual se exclui totalmente a formação religiosa. Quinta, a liberdade religiosa condiz com o bem comum da sociedade e a vontade de Deus. Visto que o bem comum consiste, sobretudo, em salvaguardar os direitos e os deveres da pessoa humana, a cura da liberdade religiosa incumbe tanto aos cidadãos individualmente, quanto reunidos em grupos ou associações, inclusive religiosas, e pertence ainda essencialmente a qualquer autoridade civil, afirma a declaração. Deve, por isso, o poder civil assegurar eficazmente a tutela da liberdade religiosa de todos os cidadãos e proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento da vida religiosa. A autoridade civil deve tomar providência para que a igualdade jurídica dos cidadãos nunca seja lesada por motivos religiosos. Este é um princípio constitutivo do Estado laico. É contra a vontade de Deus e os sagrados direitos da pessoa e da humanidade recorrer, por qualquer modo, à força para destruir ou dificultar a religião. O Estado, a autoridade civil, como tutela, como tuteladora da possibilidade de todas as religiões, é um dos princípios do Estado laico. O problema é que nós, às vezes, chamamos de Estado laico aquilo que nós queremos ou que não queremos, que é um Estado laicista. São coisas diferentes. Sexto princípio. Existem normas reguladoras da liberdade religiosa. E são 3. Primeiro, os direitos do outro. Os direitos alheios regulam a minha liberdade. Segundo, os meus próprios deveres. Os meus deveres também regulam a minha liberdade. E terceiro, o bem comum. Os direitos alheios, os deveres próprios e o bem comum. A estas normas reguladoras estão obrigados todos os homens e todos os grupos sociais, inclusive os religiosos. No entanto, elas visam a garantia da liberdade integral. E por isso o concílio afirma: há de se reconhecer ao homem o maior grau possível de liberdade, só restringindo esta quando e na medida em que for necessário. Então a liberdade é primais, né? Ela vem em primeiro lugar. Ela só pode ser constrita quando for absolutamente necessário. E a 7ª ideia: o exercício da liberdade precisa ser aprendido. A educação para a liberdade deve se esforçar para formar homens que, fiéis à ordem moral, obedeçam à autoridade legítima e amem a autêntica liberdade. Isto é, homens que julguem as coisas por si mesmos e, à luz da verdade, procedam com sentido de responsabilidade e aspirem a tudo que é verdadeiro e justo, sempre prontos a colaborar generosamente com os demais. Aqui, talvez, na teologia moral, vocês já tenham abordado essa questão da necessidade da formação da consciência. A consciência é soberana, mas ela precisa ser formada, ela não é natural, né? O capítulo 2 da nossa declaração apresenta a liberdade religiosa à luz da revelação. Começa por afirmar que a liberdade religiosa funda-se na dignidade da pessoa, cujas exigências foram aparecendo mais plenamente à razão humana com a experiência dos séculos. Então, a liberdade religiosa se funda na dignidade humana,
Mas essa compreensão da dignidade humana, ela é crescente na história da humanidade. Aqui nós temos, de pano de fundo, a questão da progressividade da revelação. E é a dignidade da pessoa que se encontra explícita na revelação divina. Afirma a declaração: embora a revelação não afirme expressamente o direito à imunidade de coação externa em matéria religiosa, no entanto, ela manifesta em toda a sua amplidão a dignidade da pessoa humana. Então, o concílio faz uma dobradinha, digamos assim. Para fundamentar a liberdade religiosa, ele diz, a revelação não fala explicitamente de liberdade religiosa, mas a revelação fala mais do que explicitamente da dignidade humana. E se a liberdade religiosa faz parte da dignidade humana, está fundamentada na revelação, a liberdade religiosa. Indo mais além e notando o respeito que o Senhor Jesus Cristo manifesta pela liberdade do ser humano diante do dever de crer na palavra de Deus, a declaração afirma: a liberdade religiosa na sociedade é de modo especial plenamente consentânea com a liberdade do ato de fé cristã. O ato de fé, por sua natureza, como obséquio voluntário e racional, só se realiza plenamente na liberdade. Não existe fé na coação. Uma vez que Cristo nunca negou a autoridade civil e os seus direitos, mas pelo contrário, sofreu sua paixão e morte sob esta autoridade, revelando assim sua absoluta liberdade e a plena verdade do seu reino, é justo afirmar que o seu reino não se defende pela luta, mas implanta-se pelo testemunho e pela audição da verdade, e cresce pelo amor com que Cristo, erguido na cruz, atrai a si todos os homens. Deus chama realmente os homens a servi-lo, em espírito e verdade. Eles ficam, por esse fato, moralmente obrigados, mas não coagidos, pois Deus tem em conta a dignidade da pessoa humana, por Ele mesmo criada, que deve guiar-se pelo próprio juízo e agir com liberdade. O ser humano tem a obrigação de obedecer à própria consciência. E a própria consciência tem a obrigação de buscar a verdade e aderir a ela. Os apóstolos seguiram o exemplo do Mestre, e a Igreja deve prosseguir no mesmo caminho, fomentando a liberdade religiosa, reconhecendo-a conforme a dignidade humana e a revelação. Contudo, sabemos que nem sempre foi assim na prática. Nossa história testemunha páginas contraditórias, como a Inquisição e a imposição da fé católica aos povos conquistados. Contudo, para requerer toda a liberdade necessária para o seu encargo de salvar os homens, de ser sacramento universal de salvação, como diz a Lumen Gentium, conhecendo cada vez mais plenamente a verdade e anunciando-a cada vez com maior convicção, a Igreja precisa reconhecer a mesma liberdade às outras religiões. A fidelidade a Cristo não pode desrespeitar a graça que Deus concedeu a cada pessoa de professar livremente a sua fé. A conclusão da declaração, não da nossa fala. Já estão dormindo? Não, né? A conclusão, por fim, constata a coexistência simultânea de um maior desejo de liberdade, inclusive religiosa, e de regimes políticos autoritários, que não respeitam plenamente esse direito.
Na contramão da liberdade religiosa, apresentam-se hoje sistemas autoritários que atacam frontalmente as práticas religiosas de seus cidadãos. Não menos nocivos e corrosivos são os governos que se proclamam democráticos e libertários, mas que criam movimentos sociais corrosivos aos costumes e valores éticos das religiões. Por serem mais discretos, são verdadeiramente mais danosos à liberdade religiosa. E a declaração exorta aos fiéis, na sua conclusão, aos fiéis católicos e às pessoas de boa vontade, a favorecerem a liberdade religiosa tão necessária à convivência pacífica e harmoniosa em nossos dias, quando cresce a pluralidade e a interatividade. Só para nós reforçarmos o conceito de liberdade religiosa que emerge da declaração é o de direito das pessoas e comunidades à isenção de coação na sociedade civil. Reforçando lá. Eu achei que eu tinha posto o conceito, mas depois eu apaguei para não ficar muito pequena a letra. Eu tinha posto. O conceito que emerge é o direito das pessoas e comunidades à isenção de coação na sociedade civil, visto que é inerente à dignidade inalienável do ser humano e é requerido em duas direções pela declaração. Primeiro, na direção da liberdade da igreja. Essa liberdade se dá na liberdade da igreja, mas ela se dá também na liberdade religiosa das pessoas e comunidades. Ao mesmo tempo que a pessoa tem liberdade de escolher a sua prática, as igrejas têm liberdade garantida de propor às pessoas a sua crença. Esta liberdade está em perfeita consonância com o Estado laico, outra vez, que deve garantir e tutelar a liberdade de todas as expressões religiosas sem assumir como sua ou impor uma prática religiosa, e nem mesmo impedir ou obstaculizar, por motivo político ou ideológico, prática religiosa alguma. Por outro lado, é determinado que a sociedade tem o direito de se proteger de abusos produzidos em nome de pseudo-liberdades religiosas, quando estas, porventura, estejam contrárias às normas civis, como a prática dos sacrifícios humanos ou de animais, discriminações raciais, preconceitos de gênero, entre outras coisas. Por isso, alguns princípios são importantes para os padres conciliares e ainda hoje merecem destaque nas reflexões destes temas. 4 princípios fundamentais. Que todos os praticantes do cristianismo e de outras religiões tenham respeitado o direito sagrado da liberdade religiosa. Que a Igreja possa reivindicar, no tocante às práticas religiosas, plena liberdade para os seus seguidores, conforme as necessidades do Evangelho. Que a liberdade religiosa seja coibida pelo poder civil só quando ameaçar o bem comum e a ordem pública. É a única possibilidade de coibir a liberdade religiosa, né? O rompimento com o bem comum e a ordem pública. Que os fiéis da Igreja tenham o direito sagrado de praticar suas liturgias e não sejam coibidos de seu culto em todas as circunstâncias e lugares do mundo. A liberdade não é só de escolha, ela é também liberdade de expressão religiosa. Existem, porém, fronteiras que desafiam a liberdade. Algumas dificuldades delimitam as fronteiras da liberdade religiosa. Não se deve confundir liberdade religiosa com subjetivismo ou indiferentismo, né? O motorista que me trouxe aqui, eu perguntei, ele viu que eu era padre, pelo menos sabia distinguir, mas ele, na conversa, muito comunicativo,
Ele diz, quando eu era cristão, eu li metade da Bíblia. Não, mas eu ainda sou cristão, só que hoje eu não tenho igreja, não. Eu era evangélico, mas hoje não tenho igreja, não. Né? Quer dizer, isso não é liberdade religiosa. Né? Isso é uma espécie de subjetivismo e indiferentismo. Não é isso que o concílio está ensinando. Mas, né, não se deve confundir essas coisas. Garante-se a liberdade religiosa para que os fiéis pratiquem uma adesão convicta, capaz de criar identidade e transformações profundas. Quando o concílio defende a liberdade religiosa e promove a liberdade religiosa, não é para gerar o indiferentismo, é para gerar a capacidade de adesão convicta e de transformação da vida. Outro limite, outra fronteira. Afirmar a liberdade religiosa não significa abrir mão da doutrina católica ou da convicção da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Isso seria um indiferentismo, um relativismo. Não é isso. Não estão livres de erro aqueles que, em nome da liberdade religiosa, promovem doutrinas contrárias à palavra de Deus, contida para nós na tradição, na Escritura e no magistério. Eles estão em erro, mas nós defendemos a liberdade deles de errar. Essa é a questão. Não dizemos que eles estão certos, mas dizemos que eles têm direito de errar. Não significa, ao defender a liberdade religiosa, afirmar que o erro está certo. Significa afirmar a liberdade de errar ou acertar. Outra fronteira, que em nome da liberdade religiosa não cesse o ardor missionário, ainda que mudem suas posturas, aproximando-se dos povos dispostos ao diálogo com a sua religiosidade, ao acolhimento de sua cultura e à valorização de sua história sagrada. O que muda é a postura do missionário e não o ardor missionário. Agora sim, em modo de conclusão, apresento aqui 5 ideias desenvolvidas na aula conciliar quando da elaboração e discussão da nossa declaração Dignitatis Humanae, que hoje devem permear a nossa reflexão teológico-pastoral. Aqui me parece tocar, de fato, na abrangência teológico-pastoral da nossa declaração. Primeiro, o Novo Testamento é um projeto de liberdade. Os missionários de Cristo são pregadores da verdade e apóstolos da liberdade. É errônea uma pregação que promova a conversão prometendo vantagens temporais, como enriquecimento milagroso, curas exorbitantes e acontecimentos mirabolantes. A proposta verdadeira para a conversão ao cristianismo deve ser sempre a proposta do reino de Deus, ofertada por Jesus Cristo. Quem quiser me seguir, quem quiser, tome a sua cruz e me siga. Nossa missão é promover uma ação libertadora, levando aos povos o espírito da verdade que promove a liberdade. Cuidemos na nossa prática pastoral de um cristianismo sem cruz. Cuidemos da nossa prática pastoral das ofertas que nós fazemos em nome de Cristo, que Ele nunca fez. Segundo, toda coação deve ser rejeitada na pregação do cristianismo. Toda coação, seja promessa ludibriante de conquistas temporais, seja promoção que não respeite a dignidade dos interlocutores, ou mesmo unida à autoridade política na pregação do Evangelho, deve ser rejeitada na pregação do cristianismo. A pregação evangélica não deve promover o proselitismo, onde, para incutir nossas crenças, depreciamos ou desprezamos as convicções religiosas dos outros povos e das outras culturas.
para anunciar o Evangelho, nós não precisamos falar mal de ninguém. Muito menos dos próprios evangélicos, né? Mas de ninguém, né? Nós não precisamos, Jesus não fala mal de ninguém para anunciar o reino de Deus. É claro que ele desmascara o antirreino, mas ele não deprecia ou despreza ninguém. O ato de fé é absolutamente livre na sua origem, mas também na sua vitalidade. Se há coação na opção, ou se há coação no prosseguir dessa opção de fé, essa fé perde a sua vitalidade. Ela não é capaz de conformar a pessoa. A coação lesa a dignidade da pessoa nas dimensões psicológica, política, sociológica ou econômica. É um perigo e é algo que nós temos que prestar muita atenção nos dias polarizados que nós vivemos. Essa semana, na reunião do Conselho de Pastoral da Conferência Episcopal, uma das coisas que nós refletíamos na análise de conjuntura, que por sinal foi publicada hoje no site da CNBB, é que as próximas eleições, 2022, serão marcadas, e já estão sendo marcadas, pelo aspecto religioso, pela manipulação religiosa. Se as últimas eleições foram marcadas pela manipulação da mídia, estas serão marcadas pela manipulação da religião. E aqui então nós, como atores religiosos, temos que tomar o máximo cuidado. Toda forma de coação é contrária ao Evangelho. Terceiro princípio, né? terceira ideia para nós concluirmos: a economia da liberdade supõe um sentido profundo de autoridade. Liberdade aqui não é anarquismo, né? A liberdade é a liberdade de quem pode escolher obedecer. Por isso não desfaça hoje o nó da obediência no seu cordão, né? Mantenha-o aí bem amarrado, porque a liberdade, ela supõe um sentido muito profundo de autoridade. A liberdade mais profunda não é a liberdade de quem desobedece. É a liberdade de quem diz: eu sou capaz de obedecer. Quarta ideia: a liberdade não é isolamento. Nós somos livres em comunidade e não no ostracismo. É um risco nós pensarmos numa liberdade que nos distancia uns dos outros. A liberdade nos congrega. E quinta e última, é o amor à verdade que nós devemos alimentar, muito mais do que o temor do abuso da liberdade. Repito, é o amor à verdade que nós devemos alimentar, muito mais do que o temor do abuso da liberdade. Todos somos chamados a ser livres, e toda opção é verdadeira, quando fundamentada na verdadeira liberdade, a qual é garantida pela responsabilidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela participação, por esse aprofundamento tão belo, tão edificante deste documento que está quase a fazer 60 anos, né? Mas que nós muitas vezes não nos aprofundamos. Acho que a liturgia dessa semana pode nos ajudar também a entender isso, quando Jesus disse: tenho muitas coisas a dizer-vos, mas por hora não sois capazes de entender. Né? Esse documento, mesmo que há 60 anos atrás, ele é um documento bastante profético. É o início de um início que nós estamos vendo no início. Só que nós estamos vendo no início diante de uma sociedade polarizada, como o senhor disse,
mas não somente polarizada dentro de uma igreja polarizada, onde nós temos o interesse do combate, né? Dos combatentes da fé, dos combatentes da doutrina, dos apologistas e todo esse retorno. E aí nós acabamos que desvalorizamos aquilo que nós temos, né, de tão sagrado, de tão profundo. Aquilo que creio ser bastante interessante é a ideia do Novo Testamento como um projeto de liberdade. Acho que Jesus era aquilo que ele mais soube fazer com todos aqueles que ele encontrava e com todas as suas propostas. Todas as propostas de Jesus eram propostas de liberdade, né? Se você quer, você faça. E depois, aquilo que também me chama muito a atenção é o último ponto da ideia do documento, que eu acho que é a consciência com o sacrário vivo do homem. O grande problema nosso hoje foi que nós substituímos as consciências e nós não a formamos. E ao substituir as consciências, nós acabamos colocando, né, na consciência daquele uma determinada doutrina, implantamos nele. E nós não permitimos com que não o subjetivismo, mas que cada um pudesse fazer a sua consciência. Talvez esse exemplo que o senhor trouxe do Uber é bastante interessante, né? Hoje eu não sou cristão, mas qual é a opção dele? A opção dele é porque talvez a consciência dele tenha sido substituída em um tempo, e não formada, e não educada. Sabe o que ele não é, mas não sabe o que é. Ele sabe o que não é, mas não sabe o que é. Por ele não ter sido formado, porque se ele tivesse uma consciência formada, educada, certamente ele saberia, né, ter uma resposta mais consciente, mais livre de liberdade religiosa. E eu acho que isso também é um efeito muito forte em Papa Francisco. Acho que ele traz isso, todas essas ideias, ele acaba nesses quase 10 anos de pontificado recordando para nós de maneira muito direta. Hoje de manhã eu fiz uma breve pesquisa, né, sobre a palavra dignidade em Amoris Laetitia e a palavra dignidade em Evangelho Gaudium. Em Evangelho Gaudium nós temos 22 ocorrências, em Amoris Laetitia 36. E a palavra consciência em Amoris Laetitia é muito mais. Então esse resgate em todas as dimensões da fé, da própria consciência, não apenas no âmbito religioso, mas no âmbito sacramental, no âmbito eclesial, no âmbito moral, né, em várias propostas que nós temos ainda a ser feitas. Então, que nós possamos, né, ao vigor deste documento, né, nos colocarmos nessa beleza do ardor missionário, né? Não para substituir, mas para formar. Não para implantar posturas e posições, mas para edificar também, né, igrejas, comunidades que cresçam de forma comum, sobretudo também na hospitalidade eucarística, na mesa comum, né, na partilha da Palavra de Deus. Então, nós agradecemos bastante a sua participação na noite de hoje, mas nós ainda iremos continuar ainda ouvindo o Senhor mais um tempo. Podemos fazer os grupos agora, né, Frei? Sim. Então, faremos 15 minutos de intervalo e retomaremos para o grupo e retornaremos aqui então às 9h15. Ok? 9 horas, a retomada às 9 horas. Às 9 horas para os grupos ou às 9 horas com tudo? 15 minutos, agora 20 e 30 agora, então 15 minutos, depois os grupos temos ali em torno de 20 minutos na retomada. Ok. Então, por volta das 9 horas, nós retornaremos ao plenário. Muito obrigado. Tudo bem, professor. Vamos